Roquete, gravando. Olá, pessoal. Eu estou aqui com um especialista, né, em geografia da Baixada Fluminense, o Manuel Ricardo Simões, mais conhecido pela galera como Breguelé. E hoje aqui, esse nosso assunto é de grande utilidade pública. Por quê? Nós passamos por diversos problemas ligados às enchentes que assolam todo final e início de ano, né, na nossa região da Baixada Fluminense. E para a gente tentar entender um pouco como isso acontece, o porquê dessas enchentes e qual a interferência social nessa realidade da Baixada Fluminense, chamei aqui o nosso colega Ricardo Breguelé. Ele vai fazer uma apresentação da trajetória acadêmica dele, das publicações, do que ele tem contribuído com a sociedade com esses assuntos ligados à formação geográfica da Baixada Fluminense, a formação demográfica e todas essas arestas que ele vai estar podando aqui para a gente entender melhor o porquê de determinadas situações serem constantes na nossa Baixada Fluminense. Provavelmente vocês que estão assistindo já devem ter tido alguma experiência com enchentes, né, com carros tendo que passar em determinados locais que estão completamente alagados, suas casas enchendo, enfim, locais de trabalho. Agora eu passo para o nosso querido Ricardo Breguelé para fazer essa apresentação de sua carreira acadêmica, de seus trabalhos. Fique à vontade. Na verdade, meu nome é Manuel Ricardo Simões, mas como pouca gente conhece por esse nome, eu acrescentei o Breguelé porque é mais fácil encontrar. Bom, eu sou geógrafo, mestre em planejamento urbano e doutor em geografia pela UF, quer dizer, mestre em planejamento urbano pela UFRJ, né? E assim, durante anos eu trabalhei em várias realidades, né? Eu fui professor de ensino fundamental, médio, nas escolas públicas, particulares, e nos últimos anos eu fui professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro eu dava aula de climatologia, que é exatamente essa matéria aqui. E também no ensino médio técnico também eu dava aula de climatologia. No entanto, meu trabalho, né, profundamente, é um trabalho que busca entender e compreender a produção do espaço na Baixada Fluminense e também, é claro, né, o resultado disso. Então, assim, o que a gente vai fazer a partir de agora é tentar mostrar para vocês que existem dois componentes fundamentais na questão das enchentes e demais desastres ambientais. Um deles é natural, né, e a gente pode falar sobre o natural. E o segundo é o famoso da interferência humana, né? E a interferência humana acontece tanto numa escala global, numa escala nacional e numa escala local. Eu vou tentar fazer essa ponte para tentar mostrar para vocês, entender o porquê que há essas enchentes, né, esses chamados desastres ambientais, e qual é, por exemplo, né, alguns caminhos que nós podemos apontar para tentar resolver. E, principalmente, por que ele afeta determinados grupos sociais e não outros. Provavelmente as pessoas que estão assistindo devem se perguntar, né, sobre por que as pessoas que fazem parte de uma classe social mais baixa nessa pirâmide, né, a galera da base, sofre mais com esses problemas ambientais, né? Que a gente vê que quem tem uma condição social melhor na Baixada Fluminense constantemente se muda, se aloca em regiões que têm uma melhor formação geográfica ali no nível de construção demográfica, né? Tem partes de Nova Iguaçu, partes de Caxias, que são melhores para se habitar se a gente for considerar essa realidade das enchentes, né? E sabendo que o Recôncavo da Guanabara é uma região que geograficamente já tem essa tendência a grandes alagamentos, né? O processo de ocupação urbana, ele teve certas deficiências, né? E certos componentes que geraram essas deficiências são sociais, né? As pessoas que têm menores condições financeiras, níveis econômicos, elas se alocam, né? Passam a morar em determinadas regiões complicadas, relevando esse problema ambiental, né, que causa as enchentes. Breguelé, faz aí um panorama para a gente, primeiramente, né, geográfico, climatológico, de como isso acontece, para as pessoas entenderem como é que funciona esse esquema de ocupação urbana e os locais que são mais alagados, que a gente vê, né, constantemente sendo
fazendo vítimas na nossa Baixada Fluminense. Antes de mais nada, é explicar que as chuvas são coisas naturais, as enchentes são naturais e necessárias, os escorregamentos também. É assim que a natureza funciona, né? Então, assim, você tem um padrão da natureza e que você, à medida que se ocupa esse espaço, tem que entender esse padrão e, de certa maneira, se adequar a ele. É claro que quando você vai... algumas coisas são, entre aspas, incontornáveis para determinado modelo social e econômico. Então, você tenta autorar isso aí para tentar adequar esse sistema. Obviamente, toda e qualquer intervenção que você fizer no espaço natural vai ter consequências, né? Na verdade, assim, o que a gente vai tentar fazer é mostrar primeiro o quadro natural da Baixada Fluminense, como é que era a Baixada, entender um pouquinho do processo de ocupação para entender por que está acontecendo essas enchentes e outras. Inclusive, agora eu quero começar a mostrar alguns mapinhas para vocês, né? Porque eu sou geógrafo e geógrafo trabalha com mapas, com imagens. O primeiro é esse aqui, né? Por exemplo, esse aqui é o mapa da Baixada Fluminense que mostra a geomorfologia. Então, o que acontece? A Baixada Fluminense, na verdade, ela é uma região que, assim, o próprio nome Baixada, originalmente vem de que ela ser uma região deprimida em relação ao seu entorno. O que significa isso? A gente está cercado de montanhas, né? Aqui pode ver no mapa 1, aqui está a Serra do Mar, ali tem a famosa Serra das Araras, aqui tem o Tinguá, aqui tem, por exemplo, o maciço, lá de Petrópolis, Teresópolis. Ou seja, a gente está numa área que você tem, assim, uma grande elevação e logo vai seguir a Baixada Fluminense e essa parte aqui em preto é o mar. Então a gente está entre o mar e a montanha. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a gente tem um perfil mais ou menos isso, né? Você tem uma região em que você tem maciço, por exemplo, aqui está o Tinguá, ela vai descer e logo depois encontra outros. Então tem poucos caminhos que a água pode fazer, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma outra questão que é o perfil dos rios da Baixada Fluminense. Todos eles nascem em regiões muito altas, alguns até quase 2.000 metros de altitude, e a seguir eles descem rapidamente, geralmente em forma de cachoeiras, inclusive belíssimas, né? E logo depois eles atingem a Baixada Fluminense. E aqui na Baixada Fluminense, eles têm, assim, uma região extremamente plana e poucos caminhos para onde a água vai passar. O resultado disso é que ele acaba se concentrando, todo esse fluxo d'água do entorno, da chuva que cai na Serra, que cai lá em Tinguá, que cai em Petrópolis, seja onde for, ele acaba sendo canalizado para poucos rios, e esses rios, por exemplo, logo a seguir estão muito planos, né? E resultado, você vai ter uma grande quantidade de água chegando no lugar e que vai sair na Baía de Guanabara, ok? Olhando para cá, nós temos essas bacias aqui. Essa bacia azul é a bacia que vai sair lá no Rio Guandu, na Baía Sepitiba. Essa aqui em laranja é que vai sair lá nas lagoas do Rio de Janeiro. Pouco afeta a gente, como também essa rosa maricá. Essa aqui em grande verde são as bacias, por exemplo, da chamada Baía de Guanabara. Se a gente olhar aqui o desenho, você tem aqui uma Baía de Guanabara e que tem uma boca muito estreita, ou seja, toda essa água que cai aqui, né, você tem uma troca com o oceano, você tem um sistema de marés. Quando a maré está baixa, a água da Baía de Guanabara sai por esse pequeno estreito ali que fica ali entre Niterói, na Fortaleza Santa Cruz e a Fortaleza São João, entre Niterói e Rio de Janeiro, e o contrário, quando você tem uma maré alta, essa água aqui entra. O resultado é que você tem pouca troca de água e, é claro, quando você tem uma situação de maré alta, essa água fica represada, assim, vamos dizer, pelo menos 6 a 12 horas por dia, dependendo do regime de marés. Então, esse é um quadro. Toda a água que cai aqui vai tentar sair pela Baía de Guanabara. Só que no caminho, óbvio, ela vai percorrer os rios. Bom, o que acontece então? A gente tem que entender com o nosso regime de chuvas aqui no Rio de Janeiro. Antes de falar, você vê muito na televisão falar assim, mudanças climáticas. Bom, as mudanças climáticas já aconteceram, vão acontecer, estão acontecendo. O que se acontece hoje, né, há um certo consenso que diz que essa grande parte das mudanças climáticas acontecem por conta, né, em escala global. Eu tenho algumas dúvidas sobre isso, porque existem algumas coisas que a gente não sabe, porque o período de tempo que nós temos de informações sobre o clima é relativamente curto. Agora, é óbvio, né? A gente sabe que todos os fatores que dizem desmatamento, queima de combustível fóssil, tudo isso agrava a situação. E, com certeza, as mudanças climáticas acontecem no nível local. Ou seja, Nova Iguaçu, né, a região da Baixada Fluminense, tinha uma determinada ocupação e tinha uma determinada característica climática. Com a mudança e a transformação do espaço, obviamente, esse clima, esse microclima, ele mudou, ok? Mas, fundamentalmente, quando você pensa em clima, a gente pensa, por exemplo, em fazer uma análise durante 30 anos, para ver o comportamento, basicamente, da temperatura e das chuvas. Quando a gente olha aqui, por exemplo, nossas temperaturas, elas têm uma pequena queda no período de inverno, que, inclusive, é acompanhado por uma queda das chuvas. Quando a temperatura aumenta, a gente tem um aumento das chuvas. Mas, só para você ter uma ideia de como é que as coisas são, de Nova Iguaçu para Tinguá, dá pouco mais de 20 quilômetros em linha reta. E em Tinguá chove muito mais, por causa do efeito que existe da elevação. Então, lá, por exemplo, às vezes não está chovendo em Nova Iguaçu, mas está chovendo em Tinguá. Isso quer dizer que a água que está lá em Tinguá vai vir para Nova Iguaçu, ou para alguns pedaços de Nova Iguaçu.
Então a gente às vezes está olhando assim, tem chuva, a chuva não tá tão grande assim, mas e os rios estão enchendo. Por quê? Essa chuva está acontecendo nas cabeceiras dos rios. Inclusive até a gente sempre avisa para todo mundo. É muito perigoso você, por exemplo, numa cachoeira à tarde. Às vezes você está numa cachoeira tomando banho e daqui a pouco, né, começa a chover na cabeceira lá da cachoeira, que você não está nem vendo às vezes, e essa grande quantidade de água pode descer rapidamente, inclusive causar acidente, inclusive com morte. Há vários casos, por exemplo, de pessoas que morreram tomando banho em Guapimirim, mesmo em Tinguá, né, e outras cachoeiras aqui por conta disso. Então, isso é uma coisa. Esse regime de chuva é o que existe. Então, o que nós temos? Uma grande quantidade de chuvas nos períodos chamados primavera-verão. A partir de agora, por exemplo, maio, junho, agosto, setembro, a gente vai ter uma pequena quantidade de chuva. Então, só vai entrar chuva se entrar uma frente fria, né? E serão chuvas geralmente fracas, né? Com pequena quantidade, pequena intensidade, e que duram poucos dias. Ok? No verão, não. No verão são muito fortes, podem durar bastante tempo e ter bastante intensidade. Bom, resumindo, a gente tem um clima assim. Esse clima aqui é mais escuro, é onde é mais chuvoso, que é exatamente lá nos limites da serra. Essa parte aqui é onde você tem uma menor quantidade de chuva, ou seja, você tem um período seco um pouco maior. Mas você tem água o ano inteiro, por quê? Às vezes não está chovendo no Iguaçu, mas está chovendo no Tinguá. Tudo bem? Então, continuando. Bom, e é claro, essa quantidade de chuva ela vai formar, por exemplo, uma sucessão de plantas. Então, quem vai na Barra da Tijuca consegue ver isso. Tem uma vegetação de restinga, né, com, parece cactos, coisa e tal. Logo depois, ali onde tem a Lagoa de Marapendi, você tem manguezal. E logo depois, ali na região de Jacarepaguá, você tem um brejo. Na Baixada, isso é assim, na nossa região aqui, isso não era presente, tá? Porque a gente não tem essa vegetação de restinga. Mas nós temos, por exemplo, o manguezal e o brejo. Principalmente ali na região de Magé e de Caxias, você consegue ver isso. Lá não temos restinga, mas tem manguezal e brejo. O brejo acontece a mesma coisa. À medida que você tem uma área encharcada, a gente começa a vegetação de floresta. À medida que vai ficando mais drenado, ou seja, não tem mais água, você pode ter a formação de uma floresta pluvial tropical, que aqui nós chamamos de Mata Atlântica. Aqui na Baixada tinha muito dessas florestas, por exemplo, de mata de brejo. Foi praticamente toda devastada. Assim como boa parte dos brejos também foram ocupados. Aqui, olhando rapidamente, esse é o cenário que nós temos aqui em 1500. Toda essa parte verde era de uma floresta mais densa ou menos densa. Aqui nós temos a Baía de Guanabara, alguns manguezais, esse aqui o de Guapimirim ainda existe, esse daqui de Pé de Caxias existem poucas manchas, logo depois um brejo, que ainda existe um brejo muito grande ali na região de São Bento, e depois vem a Mata Atlântica, né? Então, em 1500 você tinha essa composição, quase toda a Baixada Fluminense, região metropolitana, é coberta de Mata Atlântica, que é essa parte verde aqui. Aqui na Baía de Guanabara você tinha a presença de grandes manguezais, esse aqui é o de Guapimirim e Magé, que ainda existe, e esse aqui que é lá da Favela da Maré até Caxias, que hoje tem pequenas manchas. Logo atrás você tinha grandes brejos, aqui no caso, por exemplo, esse ainda existe, que é o brejo lá de São Bento, e logo depois a Mata Atlântica. Bom, isso em 1500. A partir daí você tem o processo de ocupação, primeiro com a conquista portuguesa e depois, né, já no Império e na República, a ocupação dessas partes já no Brasil independente. O que sobrou foi isso hoje. Se a gente olhar hoje o quadro, praticamente os manguezais foram extintos, com exceção aqui, nós temos ali na região de Guapimirim, né, os brejos, o único grande brejo existente ali entre Guapimirim e Magé, né, e um pouquinho ali, por exemplo, na região de Caxias, né. Grande parte ou é área urbana, essa parte aqui em rosa, ou que nós chamamos de pastos degradados, onde você retirou completamente a floresta e deixou, né, apenas capim, mato. Bom, o resultado disso é que você tem uma grande interferência humana a partir daí. Primeiro, porque toda essa área urbana ela é composta basicamente de áreas impermeáveis, ou seja, a água da chuva não consegue penetrar no solo porque ela está coberta ou de casas ou áreas cimentadas, tanto nos quintais, nas calçadas, como, por exemplo, no asfalto. Então, essa água, por exemplo, que infiltrava, não infiltra mais. Então, esse é o quadro que nós temos, ok? Bom, a partir daí, nós temos outros problemas. Vou passar rapidamente aqui, né, algumas coisinhas. Primeiro, só para mostrar, né, o quadro de saneamento básico na Baixada, que é terrível, boa parte não tem mínimo saneamento básico. Esse é um problema, inclusive, tão grande quanto o das enchentes. Uma situação mostrando o nível do mar, por exemplo, como ele era, e nos últimos 7.000 anos. Então, há uma variação no nível do mar na Baía de Guanabara nos últimos 7.000 anos. Inclusive, a gente estaria numa área até de uma relativa estabilidade. Por isso, tomar um certo cuidado quando fala que tudo é culpa das mudanças climáticas. Nem tudo é, ok? O que nós temos basicamente é isso aqui, ó. Tem que entender o que aconteceu no último século. Então, aqui é o quadro, por exemplo, no último século. A temperatura, ela abaixou, voltou a subir. A mesma coisa acontece com as quantidades
de chuva, por exemplo. Aqui está a média histórica, que é mais ou menos 1.200. Você tem anos que chove mais, como esse aqui, e anos que chove muito menos. Essa variação de chuvas ela é normal. Quando a gente olha ano a ano, então a gente percebe ver isso. Então, por exemplo, essas barras mais compridas são anos extremamente chuvosos. Então, a gente pode pegar, por exemplo, esse aqui, que foi o ano de 65, 66, onde choveu pra caramba. Mas um ano antes, em 63, 2 anos antes, em 63, choveu muito pouco. Essas variações são normais acontecerem, né? Então, assim, isso, por exemplo, tem acontecido já há pelo menos 150 anos, quando a gente começa a fazer as medições. Bom, se está tendo alteração, mais chuva, menos chuva, a gente vai ter que esperar ainda uns 30 anos para saber. Agora, é óbvio que a gente não pode esperar 30 anos para salvar a vida das pessoas, né? Então, a gente tem que tomar algumas atitudes a partir de agora. Por quê? Determinadas coisas a gente já sabe o que acontece. Por exemplo, esse aqui é o principal. Vamos dar uma olhada como é que funciona esse gráfico. Esse gráfico mostra uma precipitação, ou seja, a quantidade de chuva em 24 horas. Ou seja, durante um dia, mais ou menos, direto. Então, aqui nós temos, né, uns quadrinhos, e aqui nós temos uma legenda que mostra assim, uma chuva de 40, 60 milímetros. Só para entender, uma chuva de 20 milímetros é aquela que enche momentaneamente a rua, ela pode causar um aborrecimento, mas a água rapidamente escoa. A partir de 40, 60, essa água fica retida na cidade durante um bom tempo. Ela vai encher as ruas e vai ficar, por exemplo, por horas, né, nessa rua. E também começa, por exemplo, a causar deslizamentos e enchentes, pode até causar mortes, por exemplo, nas áreas ocupadas em encostas. Se a gente somar aqui, são 100 episódios em 100 anos. Isso significa que todo ano tem um episódio chuvoso assim. Às vezes até mais de um. Agora, o que preocupa são os episódios acima de 100 milímetros. Esses realmente são violentos, causam enchentes que podem durar 2, 3 dias, e caso as pessoas ficarem alagadas e subir metros, dependendo de onde ela mora. Quando a gente faz uma continha, aqui, nas quantidades, primeiro a gente vê quando é que elas acontecem, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, geralmente não acontece mais. Em junho foi um caso em 100 anos. Né? Em compensação, foram 10 casos em março. Né? Em abril, por exemplo, que ainda está em abril, ainda está perigoso, foram 7 em 100 anos. Então, assim, ainda há a possibilidade de haver uma forte enchente no Rio de Janeiro. Agora, de agosto até novembro, praticamente em 100 anos não houve nenhum caso de grandes quantidades de chuva suficiente para, por exemplo, causar grandes transtornos. Mas, por exemplo, a partir de setembro volta a chover de novo. Essa chuva aqui já causa problemas não tão grandes, não tão graves quanto esse de 100. Então, esse é o nosso quadro que a gente tem. E aí a gente faz uma pergunta. Uma coisa que acontece uma vez a cada 3 anos é fora do normal? Uma coisa que acontece todo ano é fora do normal? Todo ano vai ter chuva, todo ano essa água vai para os rios, todo ano essa água vai encher. E vai chegar, por exemplo, a determinados locais. A pergunta é, por que isso acontece? Vamos lá. Até onde vai a interferência humana? Bom, para começar, como é que funciona assim, né, um rio? Né? Aqui, por exemplo, mostra uma coisa e mostra a vazão do rio. Então, você tem 3 momentos que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Todo rio, ele tem 3 leitos. Um é aquele leito chamado menor, ou leito normal, ou leito de vazante. É o que você vai agora, tá 3, 4 dias sem chover, você vai passar lá no Sarapuí, qualquer valão, você vai encontrar água aqui. Em geral, por exemplo, nas margens dele você não tem vegetação. Você tem apenas, por exemplo, se tiver vegetação, é vegetação de gramíneas, é mato, é o famoso capim-navalha, por exemplo. No entanto, quando você tem chuvas de 20 a 100, esse rio vai encher e vai chegar até o chamado leito maior, que é onde efetivamente o rio acaba. Porque, na verdade, como você chove todo ano, todo verão, o rio vai encher até ali. E essa área, por exemplo, não pode ter ocupação humana. E a gente vai ver que no Rio de Janeiro tem ocupação humana nessa região. E é claro, né, a cada 5 ou 10 anos, nas grandes inundações, ela pode chegar até seu leito de inundação. Ou seja, ela pode extrapolar o seu chamado leito maior e chegar até áreas, por exemplo, bem distantes do rio. Isso acontece também, né, a cada 5 ou 10 anos. Há uma grande dúvida se tem acontecido mais frequentemente ou não, mas a gente não pode afirmar porque algumas coisas são fundamentais. Você modificou muito o leito dos rios. Né? Então, como modificou muito o leito dos rios e você acabou colocando gente, às vezes você não sabe se está realmente no leito de inundação ou se realmente você está dentro do leito maior do rio. Toda água que cai, ela vai correr para dentro de um curso d'água, que a gente chama de rio e popularmente chama de valão, quando está poluído. E todo rio, valão, seja lá o que for, ele tem 3 leitos. O primeiro chamado leito menor ou leito de vazante, que acontece no dia a dia. Você vai chegar agora lá, o rio vai estar passando uma água, né? Vai estar lá com o seu fluxo, e você vai ter assim, por exemplo, onde ele passa. Geralmente, aqui no leito menor, ele é cercado, por exemplo, por uma área sem vegetação. No máximo, por exemplo, com mato, um capim colonião, que é o normal. Já o leito maior é aquele leito que acontece, por exemplo, quando você tem chuvas de verão. A chamada chuva de verão, a partir de 20 milímetros, né, em poucas horas, o que acontece? Essa água toda vai descer para o rio, e é claro, o rio não vai conseguir dar vazão.
então o rio vai começar a encher e vai ocupar o chamado leito maior. Inclusive, esta área chamada leito maior, essa área é considerada não edificante, né, pelo poder público. É uma área pública que você não pode construir casas, nada que seja definitivo aqui, porque sabe-se que todo ano a água chega até ali. Daqui a pouco a gente vai ver que essa área, por exemplo, ela é ocupada por muitas pessoas aqui na região metropolitana Baixada Fluminense. Bom, agora, é óbvio, tem um terceiro leito chamado leito de inundação, onde acontece grande quantidade de chuva, né, essas chuvas que extrapolam, acontecem há 5, 10 anos, às vezes pode acontecer até no espaço de tempo menor, em que essa água vai ocupar uma área bastante grande na cidade. Inclusive, pode chegar até, igual hoje eu vi, por exemplo, lá no Acre, chegou ao centro histórico do Acre, de Rio Branco, há muito tempo não aconteceu isso, mas chegou. Mas, por exemplo, todo ano a água não chega até o centro histórico lá de Rio Branco. Ela vai chegar somente em algumas áreas, que provavelmente estão dentro do seu leito maior. A cidade provavelmente já está longe desse leito maior, talvez alguma parte dela esteja no leito de inundação. É o que acontece na Baixada Fluminense. Por exemplo, o centro de Nova Iguaçu está absolutamente fora do leito de inundação, de qualquer rio. Embora alguns pedacinhos estejam ali perto do leito maior, que quando chove acaba tendo aborrecimento. Ok? Então, assim, essas chuvas aqui causam problemas para quem está dentro do leito maior. E esta causa um problema para a cidade como um todo. Tranquilo até aí? Então, vamos agora ver outros fatores. Bom, aqui rapidamente, como é que funciona, coisa e tal, assim, muito detalhe. Isso aqui que é importante, né? Por exemplo, isso aqui é um padrão de escoamento superficial. Quando você tem uma floresta, e onde chove muito tem floresta, o que acontece? As árvores retêm boa parte da água na sua copa e boa parte fica no solo. Então, muito dessa água vai entrar e vai escoar muito lentamente para dentro do solo e vai chegar no rio muito tempo depois. Às vezes pode demorar anos para chegar no rio. Já, por exemplo, quando você retira a vegetação, você tem um desprendimento do solo, você tem uma maior quantidade de erosão, e essa água, em vez de infiltrar, ela vai entrar muito rapidamente e vai chegar até os rios. Essa aqui demora, às vezes, meses para chegar no rio. Essa chega em poucas horas. Então, você vai ter um rio que já está ocupado, numa chuva onde você retira a floresta, tem, ou seja, campo, seja lá o que for, e se tiver asfalto, então toda a água vai escoar para lá, e o rio vai receber um volume de água muito maior do que deveria, num período de tempo muito menor. Claro, obviamente, ele não vai dar conta e vai acabar enchendo. Então, esse é um problema que nós já vimos. Boa parte da Baixada era coberta de floresta. Então, as florestas guardavam essa água e soltavam lentamente para os rios. Agora, quando não tem mais floresta, somente na parte do morro, ainda bem que nas partes elevadas nós temos florestas, porque se não tivesse, o problema seria muito mais grave. Ainda bem que você ainda tem Tinguá, boa parte de Jericinó e a Serra do Mar coberta de florestas, que retém boa parte da água da chuva e vai soltando aos pouquinhos para os rios. Bom, esse é um problema. Aqui a gente mostra um quadro que mostra a importância nisso. Imagine que esse aqui é um gráfico de vazão, é basicamente o seguinte, a altura que o rio chegaria, ok? Então, por exemplo, numa situação que você tem boa parte coberta de mata e de brejo de pasto, essa água fica guardada. Então, a água que vai para o rio, por exemplo, quando chove muito, o rio sobe 1 metro, por exemplo. Quando você retira boa parte da mata, né, e coloca campo, ou seja, uma pastagem, capim, mato, como a gente chama, o que acontece? E já começa a urbanizar, boa parte dessa água nem filtra, ela vai rapidamente para o rio. E o rio, em vez de subir 1 metro, ele passa a subir 2 metros com a mesma quantidade de chuva. E aí acontece a situação que a gente vive hoje. Você tem uma área urbanizada muito grande, e área urbana significa que você tem as ruas asfaltadas, ou, quando é de terra compactada, e a água não infiltra, você tem um quintal ou cimentado, ou com azulejo, ou compactado, também a água não infiltra, e toda essa água vai para onde? Para a galeria pluvial. Além disso, você tem uma área em torno com pastos também, e campos degradados, e uma pequena área de mato. Resultado, o rio, em vez de subir 1 metro ou 2, ele passa a subir 4 metros. Isso num espaço de tempo com a mesma quantidade de chuva. Ou seja, o desmatamento, ele é uma das principais causas, juntamente com a ocupação urbana, das enchentes. Eu falo até assim, de certa maneira, brincando, você quando cimenta o seu quintal, você quando compacta, né, o solo no seu quintal, você passa também a ser responsável por boa parte da enchente. Porque se todo você tivesse quintais com árvores, e a água pudesse infiltrar no seu quintal, ela não iria para a galeria pluvial. Agora, como essa área está toda urbanizada, o que acontece? Ela vai rapidamente para lá. E aí, o que acontece? A Baixada começou, quando você tirou floresta, começou a encher, começou a ter brejos, né? Aí, qual foi a solução na Baixada Fluminense? E aí que é um problema. Os rios da Baixada Fluminense eram todos assim, ó, cheios de curvas, que nós chamamos de meandro. Se você reparar aqui, essa é a quantidade de água que entra, né, no rio. O que acontece? Esses meandros, eles guardavam água aqui, e somente uma pequena quantidade de água chegava até ao final, a sua foz. Ou seja, essas águas ficavam retidas.
Resultado, elas ficavam retidas onde? Nas margens desses rios, formando grandes brejos na Baixada Fluminense. Com o tempo, começou a obra para tentar evitar que essa água aqui ela ficasse acumulada. Então, o que você fez? Para poder ocupar, você retificou o rio. Ou seja, pegou todas aquelas curvas e fez um canal reto. Com esse canal reto, o que acontece? Toda a água que cai aqui, ela vai rapidamente para a foz do rio. Então, você resolve o problema dos alagamentos e dos brejos. Então, áreas, por exemplo, que você não podia ocupar na Baixada Fluminense, porque era cheia de brejos, quase toda a Baixada Fluminense, você vai retirar, né, essa água rapidamente em direção ao mar, através dos canais. Quase todos os nossos rios foram retilenizados, ou seja, em vez de fazer curvas, eles são retas. É só pegar mapas antigos que você vê isso. Então, rapidamente, quando chove, essa água vai para lá. Está resolvido o problema? Somente quando não está chovendo intensamente. Por quê? Porque existe, assim, a gente fala assim, esqueceu de ver os outros fatores. O segundo fator é esse aqui, ó, é a variação de maré na Baía de Guanabara. Quando a gente fala em nível do mar, a gente está falando de nível médio do mar. Por exemplo, a Baía de Guanabara tem um nível médio. No entanto, quando você tem maré alta e maré baixa, há uma variação. Por exemplo, a maré alta pode subir 70 centímetros. O que significa isso? Quando você tem maré alta, né, quando tem maré baixa, a água do rio vai em direção à Baía de Guanabara, vai em direção ao oceano, vai embora, não tem nenhum problema. O grande problema é quando você tem a maré alta, né? Todo mundo já passou na praia de colocar lá tá na praia, ter posto lá sua canga, né, sua cadeirinha, daqui a pouco a água do mar invade. Aí você tem que fazer o quê? Mais para cima, certo? Porque há essa variação de maré. Isso aí é causado, por exemplo, por fenômenos astronômicos. É por causa da conjunção de Sol e de Lua. Isso independe da vontade humana. Então, na Baixada Fluminense tem uma variação de quase 1,60 m. A maré pode subir 60 centímetros, desculpe. E quando essa maré sobe na Baixada Fluminense, o que ela acontece? Essa água entra por dentro dos rios. Ela vai entrando, a água do mar vai entrando para dentro do rio. Inclusive, em alguns lugares você pode ver isso. Ali no canal do Mangue é muito fácil de ver. Tem hora que você vê a água em direção ao mar e tem hora que você vê a água do mar entrando em direção ao centro da cidade do Rio de Janeiro. Se você for em qualquer foz de rio, você vai perceber isso. Você vai ver que numa hora a água do mar, né, assim, geralmente quando você joga a garrafa plástica, essas coisas todas, você vê a garrafa de plástico em direção ao mar. Quando a maré volta, é o contrário. Todo o lixo que está no mar entra por dentro dos rios. O resultado disso é que quando entra por dentro do rio principal, essa água entra pelos seus afluentes. E esses afluentes também enchem. E aí, quando o afluente enche, muitas vezes fica mais alto que a galeria pluvial. Então, se tiver alguma água da galeria pluvial, a água, em vez de sair da galeria pluvial, ela vai entrar por dentro da galeria pluvial. É comum, às vezes, ter uma grande tempestade na Baixada Fluminense e você vê água saindo pelos bueiros. Verdade. Fala assim, o bueiro está entupido? Não. É porque, na verdade, esse bueiro, ele liga uma galeria pluvial que liga um afluente de um rio que vai sair na Baía de Guanabara. Como a água da Baía de Guanabara entrou pelo rio, a água do rio entrou pelo afluente, que entrou por dentro da galeria pluvial. Se você tiver uma água chegando ali, a água não vai ter para onde ir por baixo, ela vai ir por cima, porque ela vai encontrar um caminho. Porque a galeria pluvial está cheia de água do rio, que está cheia de água da Baía de Guanabara. Sim. Então, mesmo que você todo ano limpe as galerias pluviais, se você tiver uma conjunção de maré alta com chuva forte, você vai ter essa água voltando para dentro das galerias pluviais. Esse é um problema. Por que é o problema? Porque, a princípio, você tirou aquelas áreas alagadas perto do rio, onde essa água ficava guardada, então ela não ia para as partes mais altas. Só que você tirou ali para botar pessoas. Agora, o que acontece é que quando você tem uma condição de chuva forte com maré alta, a água volta para a casa das pessoas. É isso que acontece. Esse desenhozinho aqui, ó. Aqui, no caso, pegando como se fosse na praia, né? Então, no baixo mar, a água desce e vem para cá. O ponto A está seco, ok? E o ponto B está fora. Só que é o seguinte, né? Aí, olhando aqui, fazendo um corte no rio, mesma coisa. O ponto A está fora da água, porque está uma área de maré baixa. Aqui está o mar. Quando o mar sobe, o mar fica da altura do rio. Então, por exemplo, aqui no caso A água vem e aqui a sua canga com celular, coisa e tal, fica molhado. Vai embora. Se bobear, ainda carrega tudo. Então, assim, os caras que são barraqueiros sabem até onde vai a maré, eles só colocam as barracas dele e os negócios... No limite dele. No limite, porque ele sabe que dali para lá vai encher. Daqui a pouco vai ter que tirar a garrafa, que negócio. Às vezes o cliente bota ali, o cara, ó, vai botar, mas vai encher. Uhum. E daqui a pouco você pode ficar sem seu celular, sua carteira, seu chinelo, e até sem criança, né? Numa dessas eu já vi até... É sério, aqui eu moro em Copacabana, já vi criança ser carregada. O pai tá lá, onde veio, vamos, carregou a criança. Então, ainda bem que foi assim, pertinho, mas se tivesse um pouco mais, carregaria. Então, por exemplo, acontece aqui no Rio. Ó. Então, muitas pessoas na Baixada Fluminense botam a casa no ponto A.
Então, quando tiver uma maré alta, né, e uma chuva forte, a água vai chegar na casa das pessoas. Isso é um problema. Bom, aqui, por exemplo, um quadro mostrando na Baixada Fluminense as áreas que são inundáveis. Então, a gente vê claramente, ó, os rios retilinizados. Ó. Se você tivesse os meandros, essa água poderia parar aqui, no U do Sarapuí. Só que, no entanto, ela estava andando. E aí que vem uma grande perversidade. Isso que você já sabe. Então, isso é natural. Não tem como você reverter isso. Né? A Baía de Guanabara, ela sofre uma influência muito forte das marés. Eu vi uma solução uma vez na Holanda, mas deve ser caro pra caramba. Porque a Holanda também tem uma situação assim, né? Você ocupou áreas, por exemplo, algumas até mais baixas. Eles têm sistemas, por exemplo, de diques, de represas. E tem um sistema lá muito interessante, que na Baía de Roterdã, porque é um porto. Eu não posso fechar a Baía de Guanabara, por exemplo. Posso botar uma muralha lá, porque é um porto importantíssimo, né? Você tem um fluxo grande. Lá é interessante, é assim, ó. É um sistema até automático. Vou tentar mostrar como é que funciona aqui. É assim, ó. Aqui está o negócio. Quando a maré começa a encher, ela faz isso, ó. Eles fecham a entrada da baía. Quando fecha a entrada da baía, a maré do oceano não consegue entrar na baía. E a baía fica com o mesmo nível. Quando a maré baixa, eles abrem de novo e pronto, os navios podem passar. Eles ficam, por exemplo, algumas horas sem poder entrar e sair. Talvez essa fosse uma solução para a Baía de Guanabara, já que ela tem uma boca estreita, são apenas 1.800 metros. Né? Você podia fazer isso e fechar assim. Deu maré alta, uma tempestade, uma ressaca, fecha o troço. Fecha por quê? Aí ela ficaria mais baixa que o oceano, porque acontece o seguinte, quando você tem maré alta, o oceano entra dentro da Baía de Guanabara. Inclusive ali tem um rio, né? O Rio de Janeiro existe. Aí a gente tá, que eu não vou ter que mostrar os mapas. O Rio de Janeiro existe. A água da Baía de Guanabara segue esse rio e vai em direção ao oceano. Inclusive, leva todo o lixo da Baixada Fluminense para lá. Tanto que as praias muito próximas, Flamengo, Jurujuba, né? Jurujuba não está dentro, mas aquelas praias ali, Adão e Eva, as praias muito próximas da boca da Baía de Guanabara estão constantemente poluídas exatamente por causa disso. Sai aquele grande quantidade de esgoto, ele vai para o lado, né? Agora, na Baía de Guanabara, por exemplo, quando a maré está alta, você tem água limpinha. Já vi, por exemplo, eu já vi golfinho, ninguém me contou. Meu filho falou, pai, olha o navio pirata, olha o golfinho. Eu falei, golfinho, olha o golfinho. Quando fui ver, era o golfinho mesmo. Eles ficam onde? Na faixa central, onde a água é limpa, aí os peixes entram, ele vai atrás dos peixes. Quando a maré muda, eles vão embora, porque fica uma poluição muito grande e os peixes também vão embora, né? Então, a Baía de Guanabara, ela troca a água, se não me engano, a cada acho que 3 dias ou uma semana, coisa assim. Ela fica renovando a água dela. Só que quando ela renova a água dela, ela joga esse monte de esgoto para fora. Dá uma melhoradinha, volta. Por isso que, de vez em quando, o Flamengo está próprio para banho. É quando você tem uma sequência de marés altas. Aí a água que está ali é a água do oceano, é da Baía de Guanabara. Bom, vamos lá. Já sabe-se disso. Há 500 anos, desde que os portugueses botaram o pé aqui, já sabe que acontece isso. Inclusive, deixa eu só fazer um adendo aí para a gente continuar a nossa conversa. Como você falou, há muito tempo se sabe disso, né? Há muito tempo se entende sobre esses processos de idas e vindas das marés, né? Há muito tempo se sabe sobre essas precipitações, né, com maior quantidade de água. Há muito tempo existem estudos, existem especialistas que se apropriam desse conhecimento já que vem cultivado durante, principalmente, o último século, né, sobre esses problemas causados pela ocupação, né, e os problemas naturais, né, que não necessariamente são problemas para a natureza, mas para nós que estamos ocupando essa área, acaba sendo um problema, né, por conta da nossa convivência aqui social, das nossas necessidades de idas e vindas, e até as casas das pessoas que às vezes são inundadas. E sabendo-se disso, né, os especialistas atentando os governantes sobre essa situação, nós não conseguimos observar de maneira efetiva a atuação para tentar modificar esse histórico, principalmente no que diz respeito à tentativa de minimizar os problemas, porque às vezes, né, não se tem uma solução tão grandiosa como no caso da Holanda que você citou, que é uma solução que pode ser possível, que pode ajudar, mas existem medidas paliativas que podem contribuir para uma melhor qualidade de vida, né? Isso não vem sido explorado. Parece que as autoridades políticas não estão acompanhando esses processos e nem têm
conhecimento da evolução desses estudos, né, e não implementam em seus projetos de governo essas possibilidades de contenção ou de melhor estrutura urbana, porque eu também que pesquiso sobre Baixada Fluminense em outro âmbito, né, no âmbito histórico, percebi nas documentações da Diocese de Nova Iguaçu, né, que é uma diocese que atuou historicamente em prol da sociedade e tal, né, com muitos projetos sociais, já se via denúncia nos jornais do bispo Dom Adriano Hipólito, lá dos anos 60, dessas catástrofes. Né? E você falou aí no ano de 60 e alguma coisa que eu não me lembro, que teve uma grande inundação nessa região, uma grande quantidade de precipitação, né? E isso eu percebi nessa documentação, o quanto isso assolava, porque os loteamentos que foram feitos pós o período, né, dos cítricos aqui na Baixada Fluminense, esses loteamentos foram feitos desordenadamente. Acho que você vai concordar comigo isso. E a ocupação, não foi, foi feita, então, de uma maneira efetiva. Continua aí, então, para você esclarecer melhor a situação. Vamos lá, então. Existe um Chico Mendes, você já ouviu falar do Chico Mendes? Né? Sim, ele foi patrão da minha turma, inclusive pouco antes, a gente escolheu participar da minha turma, logo depois ele foi assassinado. Então ele não pôde participar como patrão da nossa turma. Ele tinha uma frase fantástica, que é assim, ó, a questão ambiental sem luta de classe é jardinagem. Na verdade, eu vou discordar de você só numa coisa. Essa coisa da Baixada Fluminense cresceu de maneira desordenada, sem planejamento. Isso não é verdade. Na verdade, isso foi planejado. E parafraseando o Darcy Ribeiro, ele falava assim, a crise da educação não é uma crise, é um projeto. Então, entendi teu ponto. A crise ambiental mundial, e especificamente no Brasil e na Baixada, não é uma crise, não é um problema, não, ela é um projeto. O nosso espaço urbano, nosso espaço continental, agrícola, se for, ele foi planejado para ser um problema ambiental. E, na verdade, eu não falo mais nem problema ambiental, eu falo problema socioambiental. Sabe por quê? Porque ele atinge exatamente os mais pobres. Porque tudo isso foi planejado. Por exemplo, vamos pegar a Baixada Fluminense, depois eu vou mostrar alguns mapinhas, né? Para poder, porque assim, o mapa é bom que ele mostra muito bem claramente isso. O que você fez? Quando você fez aqueles canais retilinizando os rios, você escoou rapidamente a água de uma área para outra, correto? Correto. Quem é que foi morar na área onde a água saiu? As pessoas com maior renda. Você pega Nova Iguaçu, por exemplo, onde fica o centro da cidade? Fica na parte alta. Isso. São de 2 loteamentos populares que tem. Alta Iguaçu. Fica no Cruzeiro, que fica no Cruzeiro ali no Alto Delegacia, que são áreas mais populares, não são favelas, são loteamentos populares. Não foram ocupação desordenada, não. São loteamentos, as pessoas compraram lá e fizeram suas casas. Você percebe claramente as ruas lá, né? Diferente de uma ocupação do Rio de Janeiro de uma favela. Então, assim, ali foi um descuido, né? Da elite iguaçuana que permitiu que alguns pobres morassem lá. Segundo o censo, apenas 0,5% da população da área central é pobre. Nos 95% é classe média e diante. Agora, quando você percebe, a gente vai ver claramente isso, em Caxias também. Você vai lá no 25 de agosto, e na parte alta. Belfor Roxo também. Por que as pessoas com renda mais alta ficam na parte alta? Porque elas sabiam que a parte baixa enchia, né? E aí o que acontece? Por que então na parte alta esses lugares não despencam, como acontece em favela do Rio de Janeiro? Porque as pessoas tinham dinheiro para construir casas com medidas que evitam que essa casa caia. Né? Por exemplo, o cara na favela, ele vai lá, ele não entende nada, não é engenheiro, ele é no máximo um cara que tem trabalhando na construção. Ele vai, por exemplo, começar a cavar. Quando ele encontrar a rocha, ele para. E vai botar, por exemplo, sua fundação no barro. Aqui, quando você começa a cavar e acha a rocha, você cava a rocha e finca a estrutura da casa na rocha. E é claro, só um movimento muito forte de carregar toda a rocha derrubaria a casa das pessoas. Depois eu mostro até as fotos, por exemplo. Vocês conhecem o bairro do Joá, no Rio de Janeiro? O bairro do Joá fica entre a Barra e São Conrado. É uma área só de mansões, todas penduradas no morro. Há mais de 50 anos, nunca morreu um cidadão no Joá. Verdade. Sim, que fica a 3 quilômetros, recebe a mesma quantidade de chuva, a inclinação é até menor, já morreram centenas de pessoas. Então, na verdade, a questão não é ambiental, é socioambiental. É grana. E por que as pessoas estão ali? Porque elas foram colocadas ali. Tá, as moram em favelas, em loteamentos populares, porque elas foram obrigadas a morar ali. Então, você quer dizer que essa questão do planejamento que eu citei como um problema, para você, ela funciona. Só que funciona
para algumas pessoas, né? É essa Claro. questão, é isso que você quer dizer com socioambiental, né? Porque está intrínseco ao planejamento para dar certo para algumas pessoas, certo? Eu falo sempre brincando, já viram o Pink Cérebro? Todo dia, É, aliás, todo desenho tem um cara que fica planejando sim. se dar bem e ferrar a vida dos outros. Então, o nosso Dick planejamento Vigarista da Corrida Maluca todo também. Pink Seven, vamos dominar o mundo. Então, quase todos, o cara faz planos, o Coyote faz planos para pegar o Bip. Ou seja, o planejamento, a gente que tem ilusão, e é vendido até pela grande mídia, né, e boa parte das escolas, né, até porque as pessoas não estudaram, né, eu fiz planejamento urbano e descobri isso lá, que planejamento urbano, ele pode ser para o mal, ou para o bem de alguns, ou para a grande maioria das pessoas. Porque o Centro Baixada Fluminense foi exatamente isso. Você tinha milhões de pessoas chegando aqui. Não queria se gastar dinheiro com essas pessoas, construindo casas populares. Depois de ter construído casas, fazendo bairros populares, não fizeram nenhum. Fizeram uma meia dúzia, um Pombal aqui, uma vila operária lá. A grande maioria, o que você fez? Você permitiu que loteasse a Baixada Fluminense sem nenhuma infraestrutura, em áreas onde sabe-se que era péssima condição ambiental, áreas dentro de brejos. Agora, óbvio, o cara está chegando na cidade. Ah, e detalhe, também não quiseram pagar de salário decente, porque para quem se pagou salário decente, o cara comprou uma casa e foi construir em outro lugar. Onde não enchia. Exatamente. Meu avô tinha dinheiro construindo um centro da cidade onde não enche. Né? Eu conheço os barões, os filhos dos comendadores, construíram lá no alto do morro onde não enche. Essas pessoas puderam escolher. Agora, o pobre vai escolher onde? De acordo com a renda dele, é muito baixa. O que ele fez? Vai comprar um lote numa área muito ruim. Por quê? Quando ela é muito ruim, sabe-se que vai encher, sabe que vai ter uma série de problemas, não tem saneamento, nem porcaria nenhuma, então o valor é muito baixo. E as prefeituras, aliadas dos governos estaduais e federais, sabem disso. E fala assim, não faz nada, deixa o cara morar ali, porque enquanto está morando ali, ele vai construir a casa dele, do jeito dele, vai fazer o famoso, né, mutirão, vai virar uma laje, ele constrói a casa dele, e 70% é construído assim, resolve o problema de moradia do cara. Ao mesmo tempo, como ele resolveu de casa, o custo dele com aluguel desaparece. Então, é menos um custo para ele pressionar para pedir salários mais altos. E com salários baixos, você pode, por exemplo, ter uma classe média que trabalhe para grandes empresas multinacionais que estão chegando por salários baixos se comparado com a Europa. O Brasil é o único país onde professor, engenheiro e médico tem a empregada doméstica. Na Europa não tem. É verdade. Para você ter um pedreiro barato, ter uma lavadeira barata, uma empregada barata, o salário tem que ser muito baixo. E como é que o salário tem que ser muito baixo? As pessoas têm que gastar pouco dinheiro. A alimentação no Brasil é relativamente barata, e a casa, que seria o grande custo, o cara constrói. E livra o Estado, o governo, o capital desse negócio. Agora, constrói onde, como e de que jeito. Não tinha outro jeito. As pessoas tinham que construir a casa com péssimas qualidades, às vezes. Às vezes a pessoa tem até uma casa bonitinha, mas, por exemplo, em áreas ruins, acaba enchendo. Quem não tinha, assim, quanto menos dinheiro, pior. O cara que tem para comprar um lote ainda vai, compra um lote em um lugar ruim. Agora, quem não tem, fazer o quê? Vai morar dentro dos leitos maiores dos rios. Vai morar em áreas de brejo, que vão encher todo ano. É muito comum você ver, né, nesses que agora são grandes valões, uma penca de casas nas laterais, quase que já desabando, né? E as pessoas não saem dali porque não tem para onde ir, né? Exatamente, porque na verdade, inclusive, nenhum poder público faz nada. Por quê? Se eu chegar assim, você tem que sair daí, tá? Eu vou sair para onde? Isso aí. Não vira? Não, mas eu preciso de uma casa. E às vezes, até quando tem projeto, é uma resistência, né? Eu quase apanhei quando eu falei que a pessoa tinha que sair da casa, ela está morando dentro do Rio Sarapuí, dentro do reservatório do Sarapuí. Falei, gente, vai encher todo ano. Tem que tirar a gente daí. Eu falei, para onde? Para aqui, para perto. Pô, você quer perto? Agora, não dá realmente para tirar o cara, por exemplo, igual tirou aqui da beira da lagoa de Rodrigo de Freitas e mandou o cara para Vila Kennedy. O cara vai voltar, porque é uma favela, um bairro desse popular, existe toda uma série de relações sociais e econômicas para fazer isso. Né? Então, na verdade, eu vou mostrar aqui um conjuntinho de mapas para entender o que é isso. Vamos lá? Então, esse mapa mostra claramente o seguinte. Aqui tem uma legenda que mostra a renda, né? A diferença de renda aqui na região metropolitana. Então, por exemplo, quem mora nessas áreas verdes tem uma renda que vai de 7,8 a 20 salários mínimos, enquanto quem mora nas áreas mais claras mal chega a um salário mínimo, é 1,3. Isso são dados de 2010 que a gente não tem agora. Então, a gente vê claramente onde moram as pessoas com renda mais altas na metrópole carioca. Onde é? Aqui na Zona Sul de Janeiro, Barra da Tijuca, em Niterói também, com algumas manchinhas claras. O que seriam essas manchinhas? As favelas. Você indo em direção para cá, a renda vai diminuindo. Então, por exemplo, aqui está Grande Tijuca, Meia, aqui, por exemplo, a região ali de Madureira, Valqueire, e quando você vai em direção à Baixada, a renda vai diminuindo, com alguns soluços, né, que eu chamaria, né? Aqui, por exemplo, no 25 de agosto, aqui um pouquinho menos no centro de Nilópolis de Mesquita, mas aqui em Nova Iguaçu.
Até em Queimados você tem um bairro um pouquinho melhor, como tem em Paracambi, e até em Seropédica. Isso se repete aqui também, ó. Você tem Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, que são melhores que seus entornos. Mas, em compensação, a grande maioria da Baixada Fluminense são rendas muito baixas. Bom, aí vem a primeira associação. Olha essa aqui, ó. Esse mapa aqui é diferente do outro em quê? Somente na cor, correto? Basicamente é o mesmo padrão. Que gráfico é esse? É o de escolaridade. Para quem acha que estudar não serve para nada, no Brasil, por incrível que pareça, quanto mais você estuda, mais você ganha. E você tem uma compatibilidade. Aqui, por exemplo, são pessoas com mais de 25 com curso superior completo. A gente vê claramente, por exemplo, aqui, ó, no Leblon e na Rocinha a diferença. No Leblon, quase 50% das pessoas têm curso superior e renda elevada, enquanto na Rocinha, a maior parte, nem 5% tem curso superior. A mesma coisa acontece aqui na Baixada. Olha Nova Iguaçu. A área mais nobre de Nova Iguaçu, as pessoas têm maior escolaridade. Se afastou, pior. Então, estudar melhora a sua qualidade de vida, por quê? Melhora a sua renda, você pode pegar empregos melhores, melhora a sua renda. E não é só isso, não. Olha aqui agora o oposto. Onde é que se investe em saneamento? São exatamente nas áreas habitadas pelas pessoas mais ricas. Nas áreas mais pobres, não há investimento em saneamento. Então, as pessoas vivem com saneamento adequado. Qual é a consequência disso? Essa aqui, ó, a mortalidade infantil. Olha a mortalidade infantil, por exemplo, na Zona Sul, na Barra da Tijuca. É baixíssima. E olha, por exemplo, nas áreas mais pobres. Olha aqui em Nova Iguaçu. Aqui você tem um padrão, chega a ser 4 vezes maior. Se você sair do centro da cidade e vai até Adrianópolis, Rio Douro ou a Genenciano, as crianças de Genenciano têm 4 vezes, né, mais chance de morrer de fazer um ano de idade que quem mora no centro da cidade. Tudo isso vinculado à escolaridade, à função na sociedade e à renda. Bom, e aí, é claro, a gente vem para esse mapa aqui. Ó. Olha onde estão as áreas de risco. Tem área de risco nas áreas mais ricas de Nova Iguaçu? Não. Elas vão fazer um trajeto para ir nas áreas mais pobres. Ou seja, quanto mais pobres, maior é de risco de enchente. Quando a gente associa, por exemplo, com mortes, a mesma coisa acontece. Ó. Isso aqui são mortes por deslizamento. Tirando um caso aqui, isso aqui, por exemplo, lá em Santa Teresa. Você pode ver que são exatamente na Rocinha, nas favelas da Tijuca, né? Aqui, por exemplo, em Caxias, em áreas mais pobres, em Nova Iguaçu também. Ou seja, quando tem deslizamento, quem morre são os pobres. Quando enche, enche na casa dos pobres. Né? Então, isso não é à toa. Então, por exemplo, quando a gente vem para cá, por exemplo, ó, olha o Joá. Isso aqui é uma área de risco? Completamente diferente, né? São casas penduradas no morro? Se chover muito, esse morro não pode desabar? Por que não desaba? Porque você tem uma baixa densidade, provavelmente você pagou um arquiteto, um engenheiro. Agora, olha a Rocinha. Então, a questão não é de chuva, não é natural. Ela é de classe. Olha essa aqui. Essa área aqui... a qualquer momento vai cair tudo, né? Vai cair. Agora, obviamente, por exemplo, desde quando chega em áreas ricas, né? A enchente, né? Mas olha aqui. Exatamente isso, ó. Aqui tem um centro da cidade, a água não chegou aqui. Quem é que mora aqui? Dom Doce, para quem adivinhar. Periferia, né? Porque é famoso aqui. Aqui está o leito maior do rio, né? Aqui está o leito de inundação. A água vai para lá. E assim, agora aqui é uma parte da cidade, provavelmente são as pessoas mais ricas, a área do comércio e tal, que está longe dessa área de inundação. Então você vai tendo claramente uma composição, né? Aqui, por exemplo, eu mostro a relação entre qualidade de vida, mortes e enchentes, né? A mesma coisa. Onde é que as pessoas que morrem? São pessoas que moram nas áreas mais pobres, né? Bom, aí a pergunta, quem é que mora nessas áreas mais pobres? Aí eu vou interromper aqui para mostrar um mapinha que mostra claramente isso. Aqui é a cor da pele das pessoas. Você lembra aqueles mapas todos que eu mostrei de renda, escolaridade? O que são essas áreas aqui em azul? Em azul, cada pontinho desse é uma pessoa branca. E cada pontinho marrom desse é uma pessoa preta ou parda. Olha a Zona Sul do Rio. Agora, olha na Rocinha. Olha nas favelas. Olha na Tijuca e olha nas favelas da Tijuca. Vamos lá na Baixada Fluminense? Olha o centro de Nova Iguaçu. Quem é que mora no centro de Nova Iguaçu? Aqui em Queimados, ó. Tem Queimados. Aquele bairro mais rico, se lembra? É habitado por branco. Ó, Paracambi. Seropédica, aquele pedacinho rico, que é esse pedação, na verdade é o bairro onde moram os professores e funcionários da Rural. Ou seja, brancos. A mesma coisa acontece em Niterói. Olha São Gonçalo. Então, por isso que a gente fala hoje, né? Esse mapa aqui, ele é exatamente o retrato dos outros, ou seja, onde se moram as pessoas brancas, elas têm maior escolaridade, maior renda, maior qualidade de vida, maior esperança de vida e tem menor mortalidade infantil, maior índice de saneamento adequado, mas tudo. Ou seja, elas vivem melhor.
os ricos, menos risco de morte, né? tudo, uma Por qualidade de esses vida. problemas, tanto por problemas de violência, né? Que eu lembro que a gente fez uma Você viu. live, você lembra? Que a gente falou sobre esse lance da violência, e essas regiões que habitam os brancos, né, elas são muito menos suscetíveis a crimes. Com certeza. Então, assim, a gente tem uma sociedade extremamente racista. É o famoso racismo estrutural. Tanto que hoje eu estou até orientando 2 dissertações de mestrado sobre racismo ambiental. É um termo que nasceu nos Estados Unidos, uns casos perceberam nos Estados Unidos assim, toda vez que tinha um acidente lá, morria alguém, quem morria? Preto. Até que chegou aquele famoso caso, você lembra do Katrina? Em Nova Orleans? Sim. Morreram 5 mil pessoas. Dessas 5 mil, 4.900 eram pretos. Somente 100 eram brancos. Aí os caras perceberam por que os pretos morreram e não os brancos? Porque os brancos tinham dinheiro para ter carro, moravam em partes mais altas, melhores para tal, e saíram da cidade. Os pretos não tinham condições de sair, ficaram. E morreram afogados, porque arrebentou lá o negócio e afogou todo mundo. E hoje no Brasil, quando você pega, por exemplo, as piores condições são realmente das pessoas pretas e pardas. Por isso, hoje em dia, nós estamos falando também, né, de racismo ambiental. Porque muito interessante, porque você faz essas conexões, né? Tá ligado com o desmatamento, tá ligado com as áreas que são desmatadas, com as pessoas, a cor da pele das pessoas que habitam aquela região, a condição social a partir, né, do seu grau de instrução, o quanto você consegue estudar durante a sua vida, como você se aloca nessa cidade, né? E tudo isso é um projeto, não um defeito do sistema, é o sistema brasileiro. Nós temos um capitalismo que é dependente, né, do exterior, tecnologicamente e tal, que ele é concentrador de renda, etc., excludente e racista. Né? Isso aí, por exemplo, os dados socioeconômicos mostram isso. Agora, o grande problema é que, assim, igual agora em São Paulo, lá, que negócio São Sebastião, viu? Sim, vi. Morreu. A pessoa fala, não atingiu nada. As pessoas que estavam mais ricas estavam nas pousadas, que ficam em áreas que não foram atingidas. Claro, o cara não pôde sair de lá, mas não morreu. Quem morreu foram os moradores de lá, que prestam serviço às pousadas. Inclusive, depois, quando acharam uma área lá para colocar as pessoas não quiseram. O grupo não quis por quê? Ficar do lado no condomínio de luxo. Como já se viu botar uma área de pobre lá no condomínio de luxo? Aqui é um condomínio para turista. E detalhe, você vai em São Sebastião, o Muriqui, Angra dos Reis, Petrópolis, Cabo Frio, mais da metade das casas estão vazias o ano inteiro. São casas chamadas domicílio de uso ocasional, ou seja, segunda residência. É a casa de praia para o cara 3, 4 vezes por ano lá. E as pessoas não podem morar naquelas casas de melhor qualidade e melhor segurança, porque elas não têm dinheiro para pagar aqueles custos. A casa fica vazia e o cara é obrigado a morar pendurado no morro. Qual é a cor da pele da pessoa que está pendurado no morro? São pretos. Qual é a cor das pessoas que estão, por exemplo, frequentando aquelas casas de praia? São brancos, cara. Então nós podemos dizer que o projeto de urbanização, no caso aqui da Baixada Fluminense e do Rio de Janeiro, ele é um sucesso, né? Ele é um sucesso, mas para quem planejou, que em suma são os brancos de alta classe social, né, e que moram nos melhores lugares. E seus aliados de classe média. Porque, por exemplo, qual foi a estratégia? Por que Copacabana verticalizou e pré-verticalizou? Porque antigamente os caras moravam em mansões. Quando você verticaliza essas áreas nobres, você permite que a classe média venha morar aqui. E a classe média, que geralmente é branca, né, ou pardo claro, coisa e tal, um cara assim, né? Aqui eu tô morando em Copacabana agora, dá para contar a quantidade de negros aqui no meu prédio. Agora, na favela, são a maioria, mora aqui em frente. Verdade. Bem claro, isso vai na Barra Tijuca, acha um negro no condomínio, é um ou outro um artista, um cara de sucesso, um empresário, que é uma minoria. Até porque para cada um empresário negro, você tem 70 empresários brancos. Isso são dados oficiais. Então, nós temos uma estrutura que impede as pessoas de terem dinheiro e impede as pessoas de comprarem casas em lugares melhores, porque não tem nenhuma política para elas. A política para elas morem nos piores lugares e fiquem aí e se virem. Na verdade, esses casos ambientais e casos de violência, eles só viram casos da cidade toda, ou até nacional, quando atingem os brancos. Verdade. A Copacabana é violenta. Eu moro aqui há 2 anos, nunca mataram ninguém em 2 anos aqui. Aqui não tem nem assalto à mão armada, é só furto. Mas quando acontece um furto, é violento. Pô, aqui em 10 anos, o batalhão daqui, em 10 anos, matou 36 pessoas. Em Belfort Roxo, matou 2.300 pessoas. Uma disparidade absurda, né? Por quê? Lá, atira-se para matar. Aqui não pode atirar para matar, porque pode pegar, por exemplo, num branco famoso, num branco rico, que vai dar problema. Desembargador.
Eu tava passando na rua, a polícia saiu correndo atrás de um garoto, o cara apontava pro garoto, quando ele me viu, ele abaixou a arma. Por quê? O risco dele acertar em mim, né, era muito grande. Agora você só tá no meu for roxo aí. Eu tô lá em Nova Iguaçu, na periferia. A mesma coisa acontece. Aqui é uma área protegida. Aquela chuvarada toda que deu, pô, me aborreceu. Eu fiquei com água nas canelas, coisa e tal. Entrou um pouquinho de água aqui na garagem. No dia seguinte tá tudo bem. Agora a Sirene tocou direto no morro. As pessoas não conseguiram dormir. Eu não consegui dormir. Porque tocou Sirene o tempo todo. Aí o pessoal, por que as pessoas não saíram de casa? Eu falei, pra onde? Como é que você vai tirar 10 mil pessoas de área de risco no morro em 2 horas se eles descessem aqui, só se eles descessem aqui para os prédios? E aqui em Copacabana, metade dos apartamentos estão vazios, esperando turistas. Então, na verdade, existe um projeto de que eu protejo as áreas ocupadas pelos brancos e ricos, né? E jogo os pretos e pobres nas piores áreas possíveis e eles que se virem. Então, é um problema estrutural. Você pode realmente amenizar, você pode fazer uma obra aqui, uma drenagem ali, um negócio aqui. Obviamente, né? Eu falo assim, nos limites que a gente fala assim, nos limites da democracia burguesa, do nosso capitalismo, a gente tem que fazer alguma coisa. Também não dá para ficar de braços cruzados. Com certeza. Você tem algumas medidas para poder amenizar. Agora, em algumas vezes, vai ter que remover pessoas, sim. Vai ter que achar uma solução para ela ficar. E às vezes a solução está do lado. Me perguntaram isso na aula passada assim, professor, qual a solução imediata? Eu falei, faz uma reforma urbana, pegam todos os prédios vazios, que não estão com ninguém no centro do Rio de Janeiro, e você consegue botar 200 mil pessoas ali, numa área com qualidade, sem risco, com transporte, com troço todo. Cabem 200 mil pessoas no centro do Rio hoje. E está tudo vazio. Você vai lá ali perto do fórum, dá medo, não tem mais ninguém. Virou é verdade. Só os esqueletos dos prédios desabitados, completamente vazios. Você tem 17 milhões de pessoas sem casa, 17 milhões de casas sem pessoas, por que não resolve isso? Não resolve-se porque não se pode mexer na propriedade privada sagrada, porque não pode fazer mais apropriação para o uso público, não há vontade política, não há força política dos movimentos. Né? Quando teve a tragédia de Petrópolis, eu mostrei, o cara tinha perdido a família, tentando perder de novo. Aí eu mostrei que, por exemplo, metade das casas de Petrópolis estão vazias, das áreas centrais. Vazias, não tem ninguém morando, é para uma família ir lá 2, 3 vezes por ano no fim de semana. Então, são algumas políticas que você tem que pensar, assim, algumas coisas você tem que... Agora, tem que ter peito para enfrentar isso, né? Você tem que chegar e dizer, primeiro é fazer isso, ó, não é um acidente, não é um efeito colateral, não é um desastre ambiental. Não é plano. Não é um plano, é o projeto. Vamos dizer assim, não é o sistema que está dando errado, não, o sistema está funcionando muito bem, ele é feito para funcionar desse jeito. Agora, então, para quem funciona, que é o caso, né? Mas todo mundo sabe para quem funciona, a gente consegue mostrar isso. E por isso que, assim, quando eu levo esses meus mapas, as pessoas ficam assim, mas é coisa que você vê no dia a dia, né? Você vê entrar no condomínio, você vai ver isso. Você não vai ver gente preta, vai ver só branco. Se você for na favela, é o contrário, você vai ver muita gente preta. Isso é, por acaso? Aí eu posso dizer até que é histórico. Já vem lá do nosso sistema desde os crimes escravocrata, e quando ele acabou, ele continuou, de outras formas. Por exemplo, aqui na Zona Sul, você tem mini senzalas. Nós chamamos de quarto de empregada. Para deixar uma pessoa à sua disposição 24 horas por dia. A minha ex-mulher era assim, a mãe dela ela achou que morava em Ipanema, depois descobriu que ela morava num quarto, dentro do apartamento em Ipanema. Foi quando ela teve consciência que ela não podia ir na sala, ela tinha que ficar só na cozinha. E no quarto de empregada para a cozinha, ela não podia ir na sala com todo mundo. O dia que ela foi, ela tomou uma bronca. Ter a consciência disso é extremamente pesado, né? Ter essa noção do que isso acontece é muito pesado. Nesse esclarecimento, muitas coisas que você falou aí, eu tinha assim como ideias, mas trazendo a clareza dos mapas e todo o estudo que você fez, causa uma sensação horrível em mim aqui, em perceber o quanto isso é tão claro. E não é discutido dessa forma que a gente discutiu aqui. E você propôs essa discussão. Exatamente. É porque, por exemplo, a grande mídia, eu falo assim para todo mundo, a grande mídia não precisa mentir. Mas ela pode, por exemplo, manipular as informações. Vou dar um exemplo concreto. Por exemplo, faz uma manchete assim, esses programas tipo da Atena da vida, Plantão, fica assim, criança cai da janela no terceiro andar e não morre. Aí você fica aí, começa aquele negócio, aí um bloco aqui,
aí aparece a mãe com a criança, não sei o que lá, e você, aí o cara fala de um montão de coisa, aí xinga o bandido, aí bota a culpa não sei o que lá, aquele negócio todo que você já viu aquele programa, né? Mundo Cão. Claro, No claro. último bloco, você vai descobrir por que a criança não morreu. Aí no final pergunta a mãe, quer dizer que ela caiu da janela, caiu da janela? É, isso é uma de terceiro andar? É. E ela não morreu? É, não morreu. Por quê? Não, porque ela caiu pro lado de dentro. Impressionante como a notícia pode ser manipulada, né? Eu menti. É o exemplo. Não. Eu menti? Não. Se perguntar assim, por que as pessoas pretas, por que morrem pessoas nas enchentes? Porque os brancos querem que os pretos morram. Não. Eles não Bem querem direto. que alguns vão ter que morrer para o sistema funcionar. Mas fazer o quê, né? Eu não vou botar as pessoas pretas e pobres morar aqui na Zona Sul em condições, não. E se o cara, por exemplo, não consegue... Assim, claro que você pode resolver individualmente. Você pode estudar, fazer uma faculdade, ter um emprego melhor e sair de uma periferia. Isso acontece, né? Isso acontece. Aconteceu comigo, por exemplo. Eu morava no Nova Iguaçu, consegui morar hoje em Copacabana. Quando tem um montão de gente que consegue fazer isso. Só que a grande maioria não vai fazer isso. E o cara que não consegue fazer isso, ainda bota a culpa nele. É preguiçoso, não quer estudar, é vagabundo, prefere vida boa, né? E como é vagabundo, tem mais é que morrer mesmo. Ou seja, você não vê que é uma coisa estrutural. Obviamente, todo mundo tem opções. Você tá mantendo, nós temos algumas opções. Agora, quanto mais pobre, menores as opções. A sua escola é ruim, falta professor, desanima, o professor está ali já está de má vontade, que está morando numa escola na periferia, onde as condições são ruins, não tem nada para ele, né? Então isso, por exemplo, afeta a qualidade do trabalho, às vezes não consegue dar aula porque está tendo tiroteio, não consegue chegar. Então tudo isso, por exemplo, faz que você tenha piores condições que acabam fazendo as pessoas desanimarem, por exemplo. E o cara tem outro emprego, não consegue. Ou seja, a gente tem uma série de fatores que, assim, é muito fácil botar a culpa no indivíduo e tentar esconder a questão estrutural. E até o contrário, às vezes quando o indivíduo vence, né, você fala como se fosse somente coisa dele, pessoal. Eu gosto muito daquela menina Rebeca de Andrade. Aquela menina é fantástica. Ela assim, eu sou uma mulher preta que consegui, agora eu só consegui por quê? Aí dá uma lista de pessoas que ajudaram ela. Que às vezes gerações e gerações sacrificaram a vida. É a mãe, é tia, é técnico, patrocinador. Ela era uma filha de mãe solteira morando numa favela, achou um projeto, as pessoas acreditaram nela, às vezes não tinha dinheiro para ir lá e o cara pegava ela em casa para levar. Ou seja, tem uma série de condições. E hoje ela reconhece, eu só sou o que eu sou porque nós somos. Né? Ela não chega e fala, eu tô aqui porque eu sou bom, eu sou craque, né? Como o futebol faz. Né? O cara depois até esquece, né? Ela esquece de onde veio. Verdade. Esquece que veio de uma situação pobre e fica dizendo que quem tá lá não esforçou, porque ele se esforçou e conseguiu. Pô, mas quantos milhares de garotos vão no futebol, ralam pra caramba e não conseguem? Porque é isso mesmo, a sociedade é pra meia dúzia. Só que você, na verdade, o sistema é feito para que só meia dúzia ganhe. É essa a grande questão. E quando essa meia dúzia ganha, fica dizendo como se fosse uma coisa individual e meritocracia dele, enquanto que os outros não têm qualidade para isso. Isso é uma grande injustiça. Então, assim, a mesma coisa acontece, né? As pessoas que morrem, botam a culpa no cara. Pô, mas tem que o cara tá morando numa área de risco. Já vi muita gente fazer isso, de uma condição privilegiada, né? Sempre claro. Aquele da condição privilegiada. E aí essa classe média, que acaba ocupando alguns espaços de exposição de ideias, acaba também manipulando, como você falou, a ponto de inserir certo tipo de convicção, né, até nas pessoas mais pobres. E aí os mais pobres que passam por esses problemas, né, absorvem essas informações e essa maneira de pensar, de que ele tem que agir assim. E o que é pior hoje? Existem correntes religiosas que dizem que é culpa sua, porque você não faz o direito do trabalho para Deus. Que é Deus, que é né, foi Deus que quis, porque você não é uma pessoa boa. Isso é horrível. Também, você culpar a pessoa pela... Né? Assim, isso, infelizmente, isso acontece. Né? Você é pobre, porque você não é religioso o suficiente. Isso é uma coisa extremamente ruim, porque você descola duas coisas completamente diferentes. A fé, né? A crença que você tem, essa dedicação a uma religião, de um sistema social e econômico, que é perverso com você. Né? Então, a gente toma um certo cuidado. Então, assim, quando eu tenho feito esse trabalho, né, o Filho da Violência, que a gente acompanhou, coisa e tal, para mostrar que isso não é um acidente de percurso, é um projeto. Inclusive, não essa minha amiga falou, vou radicalizar, a botar o racismo ambiental como um projeto do sistema capitalista brasileiro. Bom, perfeito. Isso. Direto ao ponto, né? Que aí esclarece de uma maneira mais efetiva. Muitos esclarecimentos que você fez aqui, eu acho que são de grande utilidade pública, não só, né, para intelectuais,
mas para a comunidade, né, para as escolas. Eu espero que esse vídeo também atinja as escolas, que os alunos possam entender esse processo, possam se apropriar desse conhecimento para promover mudança social, fazer parte da política, né, interagir com os processos de escolha dos políticos, né, e que esse projeto ele seja minado por nós, que fazemos parte da base, né, minado por esses alunos, e em sua grande maioria nos colégios públicos são negros e pardos, de classe baixíssima, que às vezes só tem a comida da escola para comer, né, que precisa daquele recurso ali. E eu agradeço aí a sua participação, né, enriqueceu muito a mim e acredito que a todas as pessoas que assistiram e que vão assistir esse vídeo, né, vai enriquecer muito. Parabéns pelo seu estudo. Sei que você tem vários outros estudos que também colaboram com essas noções, né, de racismo ambiental, como você falou, com toda essa ligação com o processo de ocupação urbana, os desastres naturais, tudo isso está interligado e foi muito bom ter todas essas informações reunidas aqui em um momento específico que às vezes a gente, dialogando sobre um assunto assim ou outro assado, a gente não consegue conectar. E você, com essa capacidade de síntese e de estudo e entendimento sobre esses processos, não só os processos geográficos, ambientais, mas também políticos e sociais, você consegue compreender uma abrangência maior, né? E consegue cravar essas informações de que isso é planejado, de que isso funciona, mas aí a questão que a gente entrou aqui é que funciona para quem? Será que isso é certo? Será que isso é moralmente aceitável? E isso é aceitável? Ou as pessoas tapam os olhos para essa situação e não querem ver essa realidade? Bom, ficam vários questionamentos aqui, ficam várias possibilidades de novos diálogos como esse, né? Te agradeço mais uma vez, né? Muito obrigado por esse depoimento, por essa exposição aí fantástica que você deu para a gente aqui, né? Espero contar numa próxima oportunidade contigo também. E a gente vai se despedindo. Suas considerações finais aí para esse nosso vídeo. Bom, eu acho que o principal é esse, né? A gente tem que parar de normalizar algumas coisas, de aceitar algumas informações pela metade, né? Assim, as respostas simples demais não são realmente respostas adequadas. As respostas são muito mais complexas. E, obviamente, como você falou, isso causa dor, isso causa preocupação, isso causa, por exemplo, algumas angústias, mas a gente tem que enfrentar isso, né? E, da minha parte, assim, eu faço esse trabalho, inclusive, eu vou onde quiserem, né? Eu tive semana passada em Paracambi, já tive em Maricá. Se me convidar, eu vou lá, a gente conversa, bate papo, mostra esses mapas. Assim, é claro, hoje seria legal se tivesse pessoas perguntando, né? Para poder afinar algumas coisas, tirar algumas dúvidas, mas eu estou à disposição. Eu acho que, assim, até porque eu acho que conhecimento só serve para uma coisa, é para ser divulgado e para quem precisa, né? Eu estou aqui para isso. Show de bola. Muito obrigado. Galera, muito obrigado quem permaneceu aí até o final nesse vídeo, né? Um abraço ao nosso querido Ricardo Breguelé. A gente se encontra aí numa próxima vez. Galera, tchau, tchau. Um abraço. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever no canal. Dá seu joinha no vídeo, comenta, compartilha com aquela galera que você conhece. Valeu, tchau.